Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, queridos e queridas. Louvado seja Deus pela sua vida, que deixou o seu lar, deixou sua casa, deixou os seus afazeres para estar aqui nessa noite conosco. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a família que você representa, inclusive aqueles que nos assistem online, agora ou em outras ocasiões, em outros momentos. Que Deus possa estar, por meio do seu Santo Espírito, alcançando você. Sabe, tem sido feito um trabalho interessante na mídia, né, irmão Jonathan, irmã Lília, de fazer o recorte dos sermões, das pregações, alguns dias depois do culto. Então, se você quiser assistir o culto todo, fique à vontade. Se quiser só a mensagem, tem ali. E hoje pela manhã, pedi ao pastor Eliezer para trocarmos na escala, porque pela manhã eu fui até uma outra igreja apresentar um bebê de uma família muito querida, que está morando em outra cidade, vieram ao Rio de Janeiro, e eu fui lá fazer a apresentação. Encontrei uns amigos antigos, e uma delas, já uma senhora, disse assim: olha, pastor, sabe aquele dia que você pregou lá em Laranjeira? Já assisti 3 vezes. Eu falei, vou falar com o irmão Jonathan, que está sendo útil, né? E você pode mandar por WhatsApp aquele recorte do culto e fazer evangelismo online, né? É usar a tecnologia a nosso favor. Irmã Lília Cristina disse muito bem, e eu tenho procurado me policiar, né? Porque a gente deixa o telefone do lado da cama e logo de manhã a gente já está consumindo um monte de coisa, né? Inclusive, você faz bem em deixar distante dele, pelo menos a parte da manhã, né? E as minhas filhas já estão crescidas e o celular não dorme com elas no quarto, porque senão, já viu, né? A gente perde o controle disso. E por que não usar a tecnologia a nosso favor para evangelizar, para compartilhar coisas boas, compartilhar boas notícias, compartilhar bênçãos, né? Que seja assim então, meus irmãos. E nós, como eu disse mais de uma vez, não costumamos combinar a temática do culto, né? É até uma coisa que a gente está estudando, né, irmã Joyce, pastora Joyce, a gente tentou, depois perdemos ali o hábito, mas interessantemente, embora a gente não combine a temática, pelo menos comigo sempre há uma conexão, né? Graças a Deus, eu não creio que seja coincidência. E o pastor Eliezer abriu esse culto com alguns versos da oração sacerdotal de Jesus, de João capítulo 17, e eu gostaria de meditar com os irmãos neste capítulo do Evangelho de João 17. E irmã Lília Cristina também mencionou uma coisa interessante num dos cânticos que nós cantamos, quando nós pedimos para o Senhor encher esse lugar. Não é esse lugar aqui, né? Esse lugar aqui a gente enche do arzinho fresco do ar-condicionado. Aí fica agradável. Mas é encher a igreja de verdade. E a igreja de verdade não é este templo, somos nós. A igreja de verdade somos nós. O apóstolo Pedro nos compara a pedras vivas que edificam a casa do Senhor. E o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, somos nós. Então é isso que deve ser enchido. E quando nós lemos ali o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? É um salmo belíssimo, mas que muitas vezes nós utilizamos para dizer, que bom, hoje é domingo, dia de ir à igreja. Até é bom, ficamos felizes. Principalmente os que estão aqui numa noite dessa de domingo, podiam estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, qualquer outro divertimento, dando atenção a qualquer outras pessoas. Estamos aqui, nós gostamos. Mas esse salmo muito bonito, eles cantavam, os hebreus cantavam, enquanto caminhavam em direção a Jerusalém. Então, de fato, eles estavam indo para o templo, porque o templo significava no Antigo Testamento a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. Depois de Jesus, isso é ressignificado de uma maneira maravilhosa e poderosa.
Deus está presente em todos os lugares mediante a presença de Jesus. Pelo Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. Por meio de Jesus, somos sacerdotes de nós mesmos diante de Deus. Não precisamos de ninguém para nos levar a Deus. Existem pessoas que facilitam nos levar a Deus, mas chegar ao nosso Deus, nós podemos fazê-lo diretamente através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quando hoje, e digo tudo isso, porque hoje quando dizemos, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é mais do que o templo da igreja de Laranjeiras. A casa do Senhor é esse ajuntamento de pessoas que se amam. Esse ajuntamento de pedras vivas que faz e dá sentido ao que nós chamamos de cristianismo. Vamos à casa do Senhor, é mais do que dizer hoje é domingo, dia de ir à igreja. Aí você vai lá e risca no seu calendário, mais um dia que você foi à igreja e pronto. Ou mais uma quarta-feira que você foi à igreja e pronto, cumpriu a sua obrigação eclesiástica, a sua obrigação devocional. Não! Alegrei-me porque vou estar junto daqueles que são a igreja e comigo fazem a igreja. E Jesus sempre se preocupou com isso. E eu fico imaginando qual seria o tipo, o modelo de igreja que agrada o coração de Jesus. A igreja dos sonhos de Jesus. Sabe aquela igreja que Jesus pensa assim, era isso, olha para ela e diz assim, era isso que eu estava pensando quando pensei em igreja. É disso que eu estou falando. Esse é o modelo. É isso que eu esperava quando pensei em igreja. E algumas pistas para essa igreja dos sonhos de Jesus, a igreja dos sonhos de Jesus, como eu estou chamando nesta noite, ele dá justamente no capítulo 17 do Evangelho de João, quando Jesus ora. Uma longa oração pública que nos atinge em cheio. A partir dos capítulos anteriores, Jesus se reúne com os seus discípulos mais chegados, com os apóstolos, com os discípulos mais chegados, e começa a dar-lhes instruções finais, orientações, porque ele não mais estaria com eles. Jesus não esconde a dor que viveria, a partida que o esperava, compartilha com esses discípulos chegados, com esses amigos, e aí, a partir daí, ele os orienta a aguardar o Espírito Santo, que haveria de consolá-los, confortá-los, seria a presença de Deus constante na vida deles. E no versículo 33 do capítulo 16, ele diz que teria vencido o mundo. Ele não venceria, ele já teria vencido esse mundo, e começa a orar, o que nós chamamos de oração sacerdotal, oração de Jesus. É a última oração pública, formalmente, de Jesus, assim, junto com os seus discípulos, porque no capítulo 18 ele será preso, julgado, condenado, morto, crucificado e ressuscitado. Eis que no capítulo 17 ele faz essa oração. E essa oração pode ser dividida em 3 partes diferentes, partes específicas de objetivos específicos que Jesus tinha quando estava orando. E Jesus começa orando por si mesmo, e diz assim no capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou, dizer isso o quê? Todas as instruções que ele havia passado para os seus discípulos. Depois de tudo isso, ele olha para o céu e ora: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus advoga a condição de Cristo, de Messias de Deus, e diz que a vida eterna, que é conhecer ao único Deus verdadeiro, seria outorgada por Ele, por autoridade e concessão de Deus. E ele ora preparatoriamente para o que haveria de acontecer. E prossegue, a partir do versículo 6 até o versículo 19, Jesus ora pelos seus discípulos, pelos seus amigos, como ele mesmo havia designado. Nas orientações dos capítulos anteriores de João, ele diz: não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque a amigos se dá a conhecer o que vai acontecer. E Jesus ora por esses amigos dizendo: eu revelei teu nome, Senhor, àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi. Eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Até aí, nesse trecho do verso 6 ao 19, Jesus ora pelos seus amigos, pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali, aqueles que o haviam acompanhado, aqueles que o tocaram, que o viram, que o abraçaram, choraram com ele, sorriram com ele, aproveitaram a vida ao lado dele e agora estavam curtindo esse pedaço final do ministério de Jesus. Jesus está orando pelos seus discípulos. Mas até aí, nessa belíssima oração que lemos, de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado, ele decide orar por mais alguém. Ele ora por você. Ele ora por mim. Lá há 2000 anos passados, ele lembra-se de nós. Ele lembra-se de você. E ele ora por todos os crentes, dizendo: minha oração não é apenas por eles aqui, Senhor. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes saibam que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Palavras de Jesus orando por mim, por você e por nós. E que igreja é essa que estava na cabeça de Jesus? Que igreja é essa que Jesus olha e diz: é isso que eu pensava? Essa igreja, em primeiro lugar, está sob a autoridade do Cristo, dada pelo único Deus verdadeiro. Hoje nós vivemos tempos difíceis de dizer hoje é um pouco complicado, porque tempos difíceis os cristãos viveram muito tempo, durante muito tempo. Interpretações teológicas equivocadas existem desde que Jesus deixou esta terra. Mas percebe-se hoje, e alguém publicou, pastora Joyce, acho, vou dar o crédito, que alguém disse mas agora me lembrei, num grupo que nós temos no WhatsApp, por uma nova reforma. Foi, irmão, não foi? Isso. Texto muito pertinente. Séculos depois de uma reforma na igreja cristã, em que as pessoas estavam dominadas pelo clero, pessoas dominadas por líderes. E uma vez dominadas pelos seus líderes, deveriam comprar a graça de Deus, ou comprar graça não dá, né? Comprar o perdão de Deus para conseguir a salvação de suas almas e dos seus queridos. Alguém se revolta contra isso e diz: não é essa a igreja que Jesus imaginava. Não é esta a igreja que Jesus pensava. E temos a reforma. Aqueles que protestam, conhecidos como protestantes, dizem: não, nós cremos que o sacerdócio do crente ele é universal. Todos nós temos condições de nos achegar a Deus diretamente por meio de Jesus. Só que isso foi dito lá no século XVI. E hoje tem gente que ou ainda não aprendeu ou esqueceu, né? Quantos têm sido manipulados por essa conversa de cobertura espiritual, autoridade espiritual, como se alguém pudesse exercer uma autoridade sobre você que Deus não deu. Muito tem sido utilizado por meio de pessoas incultas e às vezes mal intencionadas para dizer o que você deve ou não fazer de acordo com o que ele crê e não o que as Escrituras pregam. Séculos depois, nós hoje precisamos talvez de novas reformas, porque não estamos entendendo, muitos de nós não entenderam qual é a expectativa de Jesus para a sua igreja. Muitos têm sido manipulados e muitos têm sido manipuladores quando, documento importante, Princípios Batistas, documento do século XVIII, procure depois, hoje tem internet, antigamente você tinha que ir na Juerp comprar, né, pastor? Agora você procura lá na internet. Princípios Batistas, autoridade sobre a igreja, Jesus, o Cristo, o Espírito Santo, que é Deus, e as Escrituras. Não tem pastor A, pastor B, apóstolo A, apóstolo B, bispo tal. Não são autoridades espiritual sobre a minha vida nem de vocês. A autoridade é do Cristo. Existem orientadores, líderes, pastores,
que, quando usados por Deus, abençoam as nossas vidas e abençoam a Igreja de Cristo. Mas muitas vezes, quando isso é perdido, pessoas são manipuladas por manipuladores profissionais da fé. E isso está distante daquilo que Jesus esperava para a sua igreja, porque, em primeiro lugar, a igreja de Jesus, a igreja dos sonhos de Jesus, está sob a autoridade do Cristo, dado pelo único Deus verdadeiro, como no verso 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Segundo lugar, uma igreja de acordo com os ditames e o desejo de Jesus para nós, para as nossas vidas, é uma igreja obediente à revelação do Cristo. Obediência é uma característica da igreja de Jesus. A igreja ideal que Jesus espera é composta de pessoas obedientes. Versículos 6 e 7 diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Obediência à palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, o caminho, a verdade, a vida, é Jesus. Nós temos em nossas mãos e temos o privilégio de termos as Escrituras Sagradas que testificam de Jesus. Por isso, palavra de Deus, porque testificam de Jesus. Nos tempos desta escrita, havia cartas, havia manuscritos, haviam peças soltas. Nós temos a oportunidade e o privilégio de termos isso encadernado ou zipado no seu celular, que testificam do Deus verdadeiro, testificam do Deus vivo, que testificam de Jesus. Jesus é a palavra encarnada de Deus, e é a Ele que devemos obedecer. E quem é obediente a Jesus demonstra as características da igreja que Ele espera que nós sejamos. Prosseguindo, a igreja dos sonhos de Jesus, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Nós ouvimos isso agora, o pastor Eliezer disse no início do culto, e nós lemos aqui novamente. Nós estamos nesse mundo. Nós transitamos neste mundo. Isso é inevitável. Tão inevitável quanto necessário. Porque o próprio Jesus não disse que nos daria uma redoma de vidro para nos proteger deste mundo. O próprio Jesus não nos infantiliza, dizendo que nós estamos aqui, mas veja bem, nada vai te acontecer de mal. Não. Versículo 33 do capítulo 16, ele diz: nesse mundo que vocês estão, vocês vão ter o quê? Aflições, tribulações, problemas, dificuldades, mas tem de bom ânimo. O bom ânimo vem daqueles que creem que Jesus venceu o mundo. Quem crê que Jesus venceu o mundo tem bom ânimo, apesar das circunstâncias deste mundo. Digo isso porque a igreja de Jesus está nesse mundo e não há outro mundo para o qual nós estaremos enquanto aqui vivemos. E o mundo que nós estamos, eu disse, comecei dizendo, ultimamente tem sido difícil, mas vou corrigir, não é ultimamente, nos últimos 2000 anos tem sido difícil. A cada momento nós temos notícias ruins que nos assolam, problemas, dificuldades, situações para resolver. Pregávamos aqui na pandemia, né? Os irmãos se lembram disso, né? Como era triste, chegava aqui, né? Só estava o pastor Eliezer, Jonatas, eu e a câmera. E o celular, porque não tinha câmera, né? E o celular
ficávamos aqui, orávamos distantes um dos outros. Que situação difícil, que situação terrível. E eu pensava, agora a gente melhora, né? Não é possível, né? Agora, como humanidade, a gente vai tomar consciência e vai sair dessa melhor. Não me parece que eu estivesse certo. Infelizmente, não me parece que eu estivesse certo. Tantas coisas ainda acontecem. Tantas coisas acontecem depois da pandemia, que parece que não aprendemos nada. E é este mundo que nós estamos. Porque mais do que não dá para ser diferente, é necessário que estivéssemos. Porque nós somos o plano para redimir esse mundo. Nós, igreja, somos o plano de Deus para redimir este mundo. Verso 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Proteção é o que Jesus pede para nós. Proteção é o que eu peço todo dia de manhã para mim, para minha família, e à noite agradeço. E sei que muitos aqui o têm feito. Vivemos um mundo difícil, numa cidade violenta, com dificuldades enormes de segurança pública. Vivemos, mas não somos escravos do medo, porque cremos que o Senhor Deus nos protege a pedido do próprio Jesus. Jesus pediu que Deus nos protegesse, mas não pediu que nos tirássemos daqui, porque nós somos necessários nesse mundo, necessários para a redenção desta terra. Nós somos o plano de Deus para salvar este mundo. Conta-se uma anedota uma parábola que Jesus chegou aos céus e os anjos, e aí, tudo bem? Não, tudo bem, agora está resolvido. Encerrada a minha missão nessa terra. Mas e a partir de agora, como vai ser? Não, agora é com eles. Aí os anjos disseram assim, mas com eles? Com esse pessoal aí? Esse aí? O senhor tem certeza? Tenho certeza, eu tive com eles lá, mas por isso mesmo. O senhor tem certeza que são eles que vão resolver a parada? São eles. E qual é o plano B? Não tem plano B, só tem plano A, é com eles. Os que creram em mim, vocês verão, os que creram em mim. A salvação do mundo depende do amor de Deus, obviamente. A salvação do mundo é o amor de Deus, mas depende do que o mundo vê em nós. E a igreja é santificada na verdade. Essa igreja que Jesus ama e deseja para nós é santificada na verdade. Verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em tempos de notícias falsas, né, de fake news, de desinformação, em que coisa a gente hoje em dia não pode acreditar muitas vezes nem no que a gente vê, né? Que agora vem para matar, né? Inteligência artificial. Vem para matar, porque assim, antigamente a gente dizia assim: você viu tal notícia? Vi, mas é verdade? É verdade, eu vi na televisão, eu vi. Hoje nem isso mais garante que seja verdade. Há uma guerra de desinformação, informação, enfim. Mas existe o que é opinião. Existe o que é crença pessoal. E existe o que é a verdade. E é na verdade que nós somos santificados. A igreja do ideal de Jesus é santificada na verdade. E por fim, nós somos levados à unidade com o Cristo e pelo Cristo. Verso 22 e 23. Dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, ó Pai. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste.
Essa é a nossa responsabilidade como igreja, a igreja que desejamos ser, a igreja dos sonhos de Jesus. É uma igreja que prega, que vive unidade. E é por meio da nossa unidade entre nós e com o Cristo é que Jesus será conhecido e o Evangelho será pregado. Pastor, a gente não consegue concordar nem que cor a gente vai pintar a parede da igreja. Né? Nós, batistas, temos a tradição democrática. Né? Adotamos, nem todas as igrejas adotam, nós adotamos a tradição de fazermos assembleia, discutirmos, debatermos e no final votarmos. Dá certo? Às vezes, né? Às vezes não. Mas, fato é que tem um trecho, inclusive, dos princípios batistas mesmo, que diz o seguinte, é um texto tão interessante que eu li tantas vezes que gravei, diz assim, ó, nem a minoria, nem a maioria, tampouco a unanimidade reflete necessariamente a vontade de Deus. Olha isso, documento do século XVII da nossa história. Nem a minoria, nem a maioria, tampouco a unanimidade reflete necessariamente a vontade de Deus. Isso quer dizer o seguinte, a vontade de Deus tem que ser buscada por nós. Oração e súplica, joelhos no chão, mãos aos céus, leitura da Bíblia e vamos em frente. Não é porque a minoria quer, não é porque a maioria decidiu, não é porque todo mundo concordou, que é necessariamente a vontade de Deus. E a vontade de Deus deve ser buscada em Jesus. Jesus em nossas vidas, o Espírito Santo ativo em nós, é o que faz nós conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que é a unidade? A unidade é estarmos uns com os outros, juntos, apesar das minorias, apesar das maiorias, apesar das opiniões diferentes, apesar das nossas condições diferentes. Somos desiguais, profundamente desiguais como pessoas. Somos criados diferentes, viemos de casamentos diferentes, de famílias diferentes, de raças diferentes no mundo inteiro. Mas nada disso e essas diferenças não podem nos separar um dos outros como crentes, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, o Senhor, Filho do Deus vivo e verdadeiro. Nós precisamos de unidade, caminharmos juntos, apesar das diferenças, caminharmos juntos com olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. É isso que Jesus espera de nós. E isso só é possível na medida em que nós exercitamos aquele que é o princípio, aquele que é a essência, aquilo que é a essência do nosso Deus, que é o amor. Você ama pessoas apesar das suas opiniões diferentes. Você deve amar as pessoas apesar das suas opiniões diferentes. Você deve amar as pessoas apesar do seu time de futebol diferente, olha só. Até da sua religião diferente. O meu professor do seminário de sociologia diz assim, porque o futebol ele é mais determinante do que a religião. Eu disse assim, não é possível. Religião tem a ver com Deus, né? Isso é mais determinante. Futebol, então eu vou te provar. Você conhece alguém que já mudou de time depois de adulto? Eu falei, não, depois de adulto, assim, a pessoa já, né, seus 20 anos, fala assim, não, eu não sou mais isso, eu sou aquilo. Não. E de igreja, de religião, você conhece? Eu falei, pô, um montão. Então, tá vendo, o futebol é mais determinante que a religião nesse aspecto. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, que apesar de tudo isso, nós precisamos nos amar.
E esse é o plano da coisa. E isso é que faz a coisa funcionar. Hoje nós celebraremos mais uma vez a ceia do Senhor. Uma pregação silenciosa sobre aquilo que Deus, aquilo que Jesus espera da sua igreja. Um momento de horizontalidade e verticalidade. O momento em que nós nos colocamos à disposição de Deus, nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo por amor de nós, para a nossa salvação, mas tudo isso só tem seu significado de fato levado a cabo quando olhamos para o lado, vemos em nosso irmão o Jesus que nos amou. Porque quem ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. E a igreja de Jesus é santificada na verdade. E isso acontece porque é muito fácil amar a Deus, porque a Deus nós conseguimos enganar os outros, dizendo que amamos a Deus de boca. Deus não se engana, mas os outros se enganam quando dizemos que o amamos só de boca. Mas o nosso irmão não dá para amar só de boca. Tem que fazer, tem que agir, tem que superar. Pastor, é difícil? É bastante. Não é fácil mesmo. Porque nós somos, como eu disse, pessoas extremamente imperfeitas, defeituosos de natureza. Mas é isso que Deus espera de nós, que superemos os nossos defeitos, superemos as nossas dificuldades para nos amar. Eu já disse isso aqui. Eu vi uma caneca uma vez dessas com gracinhas que dizia o seguinte, assim, Jesus te ama, porque não te conhece. De um lado, do outro lado é porque não te conhece. Não vive com você. E o bonito da coisa é que Jesus te ama porque te conhece. Olha só que coisa linda, né? Jesus te conhece, Jesus me conhece de uma maneira tal e mesmo assim nos ama, mesmo assim esteve disposto a morrer por nós, porque morreu em que Cristo morreu por nós, éramos nós ainda pecadores. Ele não esperou você virar uma boa pessoa para morrer por você, porque pelo justo talvez houvesse alguém que morreria, mas pelo injusto, e é esse amor que nós temos que refletir. E olha, aqui dentro desse ambiente controlado que nós chamamos igreja, é bem mais fácil. Amanhã, segunda-feira, quando você chegar no seu condomínio, onde moram os seus vizinhos, na sua família, quando você encontra os seus parentes, na sua faculdade, no seu trabalho, olha, lá você vai ver como é difícil. Mas Deus é por nós. Ele deseja que nós exercitemos o amor ao extremo. E esse exercício do amor nos faz um. E quando pedimos ao Pai que nos faça um, é para que o mundo creia que Jesus foi enviado. O mundo crerá quando ver em nós a unidade que Jesus espera. Essa é a igreja dos sonhos de Jesus. Amém. Amém.